Olá, pessoas amadas, tudo bem? Eu sou a Catarina, psicóloga social, amante de arte, em especial cinema e balé, e literatura. Este é o meu canal, seja muito bem-vindo. Este é o nosso canal. E hoje eu ainda não fiz uma descrição do canal, esse é meu primeiro vídeo. Na verdade, eu não consigo descrever nada que me defina ou defina algo, né? Então, o canal vai começar dessa maneira também, né? Acho que ele vai ser bem fiel à minha pessoa. E hoje eu gostaria de fazer um bloco, como eu já tenho algumas perguntas, que é Cati Sincera Responde, onde vocês me enviam perguntas. Se eu souber responder, claro, eu vou responder. Se eu não souber, não tiver propriedade, não espere a resposta. Eu não me atrevo a falar de coisas que eu não vivi, que eu não tenho o mínimo de conceito, o mínimo de conhecimento sobre, né? Eu acho que é um papel que a gente tem, não só como professora, como eu sou professora também, universitária, mas como pessoa mesmo, né? Infelizmente, a gente tem vivido num mundo que as pessoas têm opinado, têm falado, sem sequer ter vivido aquela situação, ou sem sequer questionar criticamente aquilo que elas estão falando. Né? Então, elas acabam por reproduzir uma visão engessada da mídia ou do cotidiano, do senso comum, daquelas respostas que são mais fáceis de administrar. A primeira pergunta que eu vou responder hoje é de um querido jovem chamado Igor. Ele me mandou uma pergunta sobre a participação de homens em movimentos feministas. Vamos lá tentar responder. Vou ler a pergunta para vocês. Cati, sei que a sua vida é muito corrida, mas eu gostaria de me inteirar mais sobre os movimentos feministas. Eu queria saber de você como é a sua visão e como você sente a visão do movimento, apesar de ser grande com pautas diferentes às vezes. A inclusão de homens na discussão. Homens cis, claro. Você acha interessante para o combate ao patriarcado e ao machismo? Eu vejo o machismo como uma ideologia que escraviza homens e violenta mulheres. Trago essa pauta porque estou vendo muitas minas rachando o movimento por conta dessa discussão. Vejo um sintoma de décadas de violência. Décadas não, séculos, toda a vida. Mas, por exemplo, eu vejo o movimento se rachando com a discussão de inclusão de mulheres trans, mulheres negras, homens. São pautas que percebo dentro do meu meio e ciclo de amizades, que racham o rolê e acabam perdendo o foco que é o combate ao machismo. Mas assumo e entendo que há uma espécie de escala de opressão. E sim, a mulher negra é ainda a que mais sofre com o peso do patriarcado e racismo. A mulher negra e pobre, então. Desse ponto de vista, você vê o movimento como um fenômeno social que busca o empoderamento das mulheres, igualdade de gênero, mas que em algumas pautas forma-se excludente? Sim, não, uai. Eu fiquei pensando em algo que me desse uma luz, um lugar de fala na sociedade, exatamente isso. Bom, vamos lá. Igor, você tem muitas perguntas e você traz aí um conhecimento prévio sobre o que é feminismo, que talvez muita gente não esteja acostumada. Se você quiser saber o que é o feminismo, quais são os vetores e os lugares políticos dentro do movimento, deixa aqui seu comentário, que eu posso fazer um próximo vídeo explicando. Igor, vou te explicar muito com a minha visão de feminista interseccional, né, de um vetor mais anarcofeminista. Eu explico no próximo vídeo o que é isso. Sim, eu concordo com você. O machismo, o patriarcado, ele não é bom nem para homens e nem para mulheres. Ele escraviza mulheres e ele escraviza homens. Quando você fala que existe uma escala de opressão, eu também concordo com a sua fala. É claro que dentro dessa escala, as mulheres negras, elas sofrem mais do que as mulheres brancas. As mulheres negras e pobres, em especial, sofrem muito mais do que as mulheres brancas de classe média. Isso é uma condição prévia e é uma condição que o feminismo interseccional me permite discutir. Né? Embora eu não rejeite totalmente a pauta do feminismo radical, eu concordo que é uma discussão muito complexa, que já rachou muitos movimentos, muitos coletivos feministas, a inclusão de homens, né, para participar das agendas e das pautas políticas. Então, o que eu tenho a te dizer?
Tem coletivo que eu tenho contato, participo, que não é aberto todos os eventos para os homens. É aberto somente alguns. E esses eventos que são abertos são eventos de conscientização para que esse homem ele possa desconstruir o machismo com seus pares. Né? Vamos ter em mente que a agenda do movimento feminista é uma agenda de conscientização e libertação da mulher. É uma agenda muito específica. É claro, o homem sofre com machismo, com patriarcado. Porém, é um outro tipo de sofrimento e opressão. E se ele toma consciência que ele sofre com uma sociedade machista e patriarcal, ele precisa se unir com os pares dele contra o patriarcado. Né? Eu não posso, como mulher, assumir a agenda de outra pessoa. Eu não posso falar por um homem oprimido pelo patriarcado. Eu posso falar por mim, mulher, que sou oprimida pelo patriarcado, certo? Então, assim, em geral, vou te falar o que acontece em geral com os movimentos sociais. Em geral, não é aceito a inclusão de homens nesse movimento. Por quê? Nós recebemos mulheres muito fragilizadas, nós recebemos mulheres vítimas de agressão de outros homens, vítimas de agressão doméstica, vítima de assédio no trabalho. É esse tipo de mulher que chega até os coletivos, né? Embora ainda hoje, né, a reivindicação por reconhecimento social, por direitos da mulher ocorra no meio universitário. Os movimentos eles acontecem em meios que são universitários. Quando uma mulher procura um coletivo feminista, ela está muito machucada. Ela sofreu muito, ela já sofreu muito dentro da sociedade machista e patriarcal. E a gente parte para esse posto que essa é a agenda do feminismo, é o único ponto de concordância dentro, né, das abordagens e dos vetores dentro do coletivo feminista ou dos movimentos sociais feministas. Então, no geral, os coletivos não aceitam homens, porque imagina você receber essa frente, que são mulheres machucadas por outros homens, que se apropriam da posição que uma sociedade machista e patriarcal dá a eles para abusar de outras mulheres, para oprimir outras mulheres. Eu não estou dizendo com isso que todo homem é opressor. E mesmo quando vocês escutam aí fora mulheres feministas falando todo homem é um possível agressor, um possível opressor, eu peço a vocês que, antes de agir com emoção, interprete o texto. Quando a gente fala um possível, um potencial, a gente não está dizendo que aquele homem é opressor, é agressor. Né? Se eu vivesse numa sociedade matriarcal, eu seria uma possível e uma potencial agressora. Isso não significa que eu desenvolva esta potencialidade. Tem uma diferença muito grande entre você ser e você ser um potencial. É um salto de interpretação de texto nessas duas posições. Então, Igor, o que eu tenho para te falar é que, no geral, não é aceito por isso, porque é um movimento de fortalecimento e de luta pelo reconhecimento social da mulher. O que eu vejo que alguns coletivos fazem são reuniões abertas para que os homens entendam o que é a agenda feminista, eles entendam, eles desconstruam o preconceito que a sociedade e muita gente atualmente, né, a sociedade, muitas pessoas disseminam a respeito, né, do que é o feminismo, do que é uma mulher lutar por direitos iguais na sociedade, direitos iguais a outro homem, direitos iguais a um homem, desculpem, o que é essa agenda, né? Então, é um trabalho de desmistificação que tanto a mídia quanto algumas pessoas, para manter o status social, né, o status quo da sociedade, disseminam contra o movimento e é um lugar em que a gente encontra algumas mulheres fragilizadas. A gente precisa dar esse apoio para essa mulher. Por isso que não é aberto a homens. Mas é claro, se você é um homem e você se identifica com a agenda feminista, você pode agir, apoiar a causa. Isso não significa que você não pode apoiar. Você pode apoiar conversando com feministas, mulheres feministas. Com certeza,
pelo menos muito do meu lugar de fala, dentro do interseccional, se você perguntar como alguém que está disposto a entender e não a rotular, julgar, oprimir, machucar outra mulher, com certeza as mulheres que são feministas, elas vão te esclarecer, elas vão te responder a sua pergunta. Né? Então, porque a mulher ela já não tem protagonismo em vários setores da sociedade até hoje. Né? Se você pegar, quando que a gente começou a votar? Quando que a mulher começou a ter o direito ao voto? Mesmo a universidade, ela é machista até hoje, né? Embora as pessoas neguem, disfarcem, a universidade ela é machista. O mercado de trabalho é machista. Existem estatísticas dizendo que as mulheres ganham 20% a menos que os homens ocupando os mesmos cargos. Então, gente, nós precisamos fortalecer essas mulheres dentro dos movimentos sociais e dos coletivos. E é uma agenda específica muito própria e muito árdua, é uma tarefa muito árdua. Por isso que na maioria dos coletivos não entra homens. E por isso que alguns coletivos racham. E é isso que eu vou te falar. O máximo de consenso que eu já vi em coletivo a gente vai fazer reuniões abertas de conscientização a homens. E aí, para que esses homens entendam como que eles se identificando com a causa do feminismo, uma vez que eles acreditam também que o machismo não é bom nem para mulheres nem para homens, que o machismo também oprime homens, como é que eles podem desconstruir o patriarcado e o machismo? E aí sim, o homem ele vai passar a entender melhor o que é a agenda do movimento e ele vai ter uma ação na sociedade com uma agenda diferente. É isso que eu falo. Eu sinto muito falta, Igor, acho que a sua pergunta é muito relevante, de coletivos masculinos, não conheço. Se alguém conhecer, deixa um comentário, até gostaria de conhecer mesmo. Eu sinto falta de coletivos de homens em que abordem as masculinidades numa sociedade machista e patriarcal. Então, se está existindo essa nova frente de homens que querem apoiar o movimento, que se dizem pró-feministas, então por que não eles se unirem num outro coletivo para desconstruir o patriarcado também? Eu sinto muita, isso é uma crítica da sociedade que eu estou fazendo, eu sinto muita falta disso, porque a gente vive numa sociedade predominantemente autoritária, no meu ponto de vista autonomista. Predominantemente em que a gente tem uma educação que, para ser um ser humano, a gente precisa dominar outros seres humanos. Então, quer dizer, a primeira coisa que ocorre quando um homem quer se inteirar das pautas feministas é ele querer ter voz dentro de um movimento feminista. Eu já vi muito isso. E assim, você já tem voz na sociedade. Em boa parte dos lugares que você ocupa, numa reunião de empresa, desde uma sala de aula até a cerveja que você toma na esquina com seus amigos. Você fala como homem, você é escutado. Quantas vezes eu presenciei cenas, ou eu mesma vivenciei isso, de eu tentar falar algo e ignorarem a minha voz. Quando eu era aluna dentro de uma sala de aula, numa reunião de trabalho, ou então eu falar uma ideia e vir outro homem falar a mesma ideia com as palavras um pouquinho mais rebuscadas e dizer que a ideia era dele. Então, quer dizer, essas são formas de opressão, né, em que são materializadas a partir do papel, da representação do papel do homem que não tomou uma crítica também dessa sociedade. Então, quer dizer, já tem muitos lugares em que existe, né, um reconhecimento social da voz do homem. Por isso que muitos coletivos também não deixam, porque ali é um espaço de frente de luta, conscientização e fortalecimento. Por isso que a maioria dos coletivos não aceitam. Mas é claro que tem um lugar para ser homem, só que nele desconstruindo o machismo na relação entre pares, ou seja, com outros homens. Eu vou dar um exemplo meu com coletivos negros, né? Com coletivos de reivindicação por reconhecimento, né, da relação étnico-racial. Quando eu participo de reuniões abertas de coletivos negros, eu fico quieta. Por quê? Quem sabe o que é ser oprimido pela cor da pele são eles, são elas, não são. Eu nunca fui oprimida por ser branca. Eu nunca sofri discriminação por ser branca. Então, eu vou mais para aprender. E sim, eu desconstruo o preconceito onde quer que eu vá.
em lugares que vão me dizer o seguinte, que vão fazer uma piadinha com a negra, tipo exportação, que vão fazer uma piadinha com o negro alto, e por aí vai. Existem várias piadas perversas na sociedade sobre a negritude. Então, isso não significa que eu não possa, de algum modo, apoiar aquela causa. Mas não cabe a mim aquele lugar de protagonismo, porque eu nunca fui oprimida por ser negra. Eu não sei o que é ser negra. Eu nasci branca. O mundo me vê como uma branca. Mesmo sendo descendente de povos indígenas, você olha para mim e você vê o padrão europeu. Então, eu não sou oprimida por essa sociedade heteronormativa por isso. O que eu faço é isso. O meu lugar é de apoio à causa e de desconstruir. E assim, desconstruir é desconstruir mesmo. Entre os meus parentes, dentro da minha casa, com os meus amigos, com as minhas amigas, rolou fala de discriminação étnico-racial, eu tô lá para desconstruir. A partir do conhecimento que eu adquiri nas reuniões abertas de alguns coletivos. Agora, se eu quiser tomar a palavra para mim num coletivo desse, de certo modo, eu estou oprimindo aquelas pessoas naquele espaço que não é meu. Por quê? Eles precisam se organizar e desenvolver estratégias sociais para vencer uma sociedade que tem uma herança escravagista, que não superou até hoje essa herança da nossa colonização. O sangue derramado com população negra no Brasil, ele ainda não foi superado historicamente. Né? A gente vê negro, negra morrendo até hoje. Então ali não é o lugar de eu falar. Não é o lugar. O máximo que eu posso fazer é perguntar coisas. E perguntar coisas admitindo, inclusive, que eu posso reproduzir preconceito numa pergunta. Né? Eu já falo desde o início, olha, eu posso, com esta pergunta, por ignorância, muitas vezes, reproduzir um olhar preconceituoso. Já me desculpem de início. E ali eu consigo criar um espaço de diálogo com eles. Eu estou usando isso de exemplo porque eu acho que fica até mais fácil para quem está me vendo, me ouvindo, entender um pouco de como pensar em apoiar causas que você não é diretamente oprimido por elas. Mas é claro, é um preço muito caro ser homem também numa sociedade machista. Por isso que criam uma crítica social. É muito caro você ter que ser o provedor, você ter que a todo momento reafirmar a sua virilidade. Deve ser muito custoso, né? Eu falo deve ser porque eu não nasci homem. E não me identifico, eu sou uma mulher cis, né? Então, e um segundo ponto que você fala, né, da questão de aceitação de mulheres trans dentro dos coletivos do movimento. Os coletivos que eu frequento, os espaços que eu frequento de apropriação, né, da questão da libertação da mulher, por eu me identificar mais com uma agenda interseccional, eles aceitam mulheres trans. Né? Para a gente, a mulher trans ela é oprimida também porque ela está numa identificação com o gênero feminino como a mulher cis. Né? Para a agenda interseccional, de modo muito simplista, o que eu estou falando para vocês é isso. Então, sim, a gente aceita. Mas eu sei que tem outras agendas que é só mulher cis, né? E aí tem uma questão que vai daquilo que aquela agenda se propõe, a qual ideário ela atende, aquela agenda atende. Quando eu estou falando ideário, sim, eu brinco e já vamos deixar de antemão nesse primeiro vídeo esse anúncio de que não existe neutro é só o detergente de lavar louça. Se é humano, não existe neutralidade. A diferença é que você precisa ter uma crítica àquele ideário que você assumiu. Esse ideário está a serviço de quê? Da libertação de pessoas ou da opressão de pessoas para valorizar um determinado grupo, para trabalhar o sentimento de superioridade de um determinado grupo. Então, é essa análise que você vai fazer de forma crítica. Agora, dizer, isso é ideológico? Tudo é ideológico. Ideologia por ideologia, tudo é ideológico. Não existe neutralidade. É o que eu falo, não seja um ingênuo alienado a serviço de coisas que nem você se beneficia, a serviço da opressão e da exploração que você vai fazer parte. Então, assim, eu acho que é uma questão muito complexa, essa que você trouxe, muito profunda, e eu
pretendi aqui nesse vídeo, né, é uma discussão que eu acho que precisa ser mais aberta muitas vezes, como outras coisas que ainda são tabus na sociedade, para que a gente comece a pensar numa sociedade que de fato existam, né, vou colocar aqui no plural, as liberdades sejam aceitas e as igualdades também. Né? Eu não acredito numa liberdade única e unilateral de um determinado grupo. Então é por isso que eu vou colocar dessa maneira, tá bom? Um beijo para todos, mandem perguntas e até o próximo vídeo.